A paz do Senhor, alunos e alunas do curso básico em teologia. Nós vamos hoje estar estudando a aula 3. Começa o trabalho missionário, né? Após a igreja primitiva, conforme eu expliquei na aula passada, a visão centrípeta, né? A igreja de dentro para fora, fazendo missões. Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido pelo poder de Deus, tanto quanto em Jerusalém, até que do alto fosse revestido pelo poder de Deus, para fazer missões. No caso, não é missões, eu estou colocando a palavra missões, para Samaria, até os confins da terra, Judeia. Os irmãos já conhecem, que na aula passada nós falamos a respeito. Está aqui, visão centrípeta, desculpe. Então, após a igreja primitiva, começou a visão centrípeta e teve o primeiro declínio missionário. Por quê? Motivo: falta de zelo missionário, como os irmãos podem conferir em Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, tem que ser feito de acordo com a orientação de Deus, nem além, nem a quem, de acordo com o equilíbrio, porque nosso Deus, ele é um Deus de equilíbrio. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Então, a necessidade de termos equilíbrio. Então, faltou zelo. Ou seja, faltou zelo, faltou um equilíbrio, faltou uma preocupação em fazer de forma zelosa a obra do Senhor, de forma zelosa a maneira de estar agindo de forma centrípeta. A igreja saindo das quatro paredes e fazendo missões. E, ao mesmo tempo, fazendo missões a toda oportunidade que lhe for dada, em nome de Jesus. Seja, como eu falei com os irmãos, o ídolo do Senhor Jesus. Aí, logo depois, veio o primeiro despertamento missionário. A perseguição leva a igreja a fazer missões. Então, começaram do leste, de Damasco a Edessa, para a Mesopotâmia. Depois, do sul, foram por Bostra e Petra, para a Arábia. Depois, no oeste, foram por Alexandria e Cartago, para o norte da África. E no norte, foram por Antioquia, para a Armênia e Galácia, que é o sul da França hoje. Depois, eles alcançaram ainda a Espanha, a Inglaterra e até os confins, até os confins da terra, ou seja, continua a obra missionária. Agora, esse primeiro despertamento missionário veio entre as 10 ondas de perseguições do Império Romano. Ou seja, muitas das vezes Deus permite a perseguição vir para que haja um despertamento. Conforme nós estamos passando por essa situação hoje complicada de reclusão, Covid-19, é uma oportunidade de estarmos fazendo missões, orando por missões e também demonstrando que somos diferentes na nossa vizinhança, mesmo na aula online, ou mesmo na igreja, que está restrito os trabalhos, mas através das redes sociais, demonstrarmos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, estamos sim tomando todos os cuidados, estamos evitando problemas por conta da Covid-19, mas não estamos em momento algum demonstrando que perdemos a nossa fé. As 10 ondas de perseguições do Império Romano começou com Nero, 64 depois de Cristo. Depois Trajano, assim que Nero foi assassinado, Trajano assumiu, também em 64 depois de Cristo. Adriano, o Nero teve um reinado pequeno, mas foi muito intenso de perseguições. Depois Adriano, 117 a 138 depois de Cristo, está na apostila na página 10, não coube aqui, eu vou ler para os irmãos. Após o Adriano, 117 138 depois de Cristo, teve Antônio, 138 211 depois de Cristo. Depois veio Marco Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Depois Sétimo Severo, que foi de 193 a 211 depois de Cristo. Máximo, 235 a 238 e parte de 239 depois de Cristo. Décio, houve aí de 239 até 259, houve uma vacância de imperador, mas
teve pessoas do Senado romano, teve pessoas influentes na época que estavam, digamos assim, reinando. Mas as perseguições maiores foram nessas datas que eu falei que estou passando para os irmãos. Máximo 235 até 239 depois de Cristo, que eu já falei. Décio, 249 a 251 depois de Cristo. Valeriano, 253 a 260 depois de Cristo. Diocleciano, 234 a 305 depois de Cristo. Diocleciano é aquele que prendeu vários cristãos de Pátmos, inclusive João, e deu aquele decreto, depois deu um ultimato para que até durante alguns dias, 30 dias, se não me engano, quem não se convertesse, quem não deixasse o cristianismo seria morto. Mas antes de terminar, um dia antes de terminar o decreto, ele foi assassinado e Nerva entrou em seu lugar e aboliu esse decreto. Todos foram libertos, inclusive João saiu da ilha de Pátmos e voltou para a sua cidade natal, que era Éfeso. E foi então pregar a palavra do Senhor. Foi onde ele teve as visões. Ele pregou até bem velho, morreu de velhice em fartos anos, né? O apóstolo João, o discípulo amado. Louvado seja Deus. Agora, aí depois, nós tivemos, aí sim, teve o primeiro despertamento. Primeiro veio o primeiro declínio, por causa da falta de zelo. Aí veio o primeiro despertamento. Nós vamos então agora estudar o segundo despertamento. Desculpe, o segundo declínio. O motivo: discussões teológicas, disputas e aceitação do acordo romano. Ou seja, a igreja aceitou o acordo romano, a igreja deixou de ser perseguida, mas em contrapartida teve um ônus muito grande dessa não perseguição, porque houve discussões teológicas e alguns aceitaram o acordo romano, permitindo, costumes pagãos entrar na igreja. Ou seja, após Constantino ter oficializado a igreja como igreja do Império Romano, existem 3 situações que são, digamos assim, defendidas. A primeira situação é que ele se converteu através da sua mãe, Mônica, que pela Igreja Católica foi intitulado como Santa Mônica. A segunda opção é que ele estava num campo de batalha e ele teve uma visão de Jesus. Assim eles explicam, os historiadores. E uma luz muito forte, não viu Jesus, viu uma luz muito forte, e nessa luz forte ele viu escrito na nuvem a palavra, um símbolo sobre a paz. Ele pediu então para que todos os seus soldados colocassem, ele mostrou para os seus soldados a visão que ele teve após ele ver essa grande luz, que é um P e X, que é esse símbolo da paz, colocou em todos os seus soldados, inclusive ele, pintaram essa visão dos capacetes e foram para a guerra e ganharam a guerra. Então ele disse que após essa visão, dessa luz muito forte, e também essa visão desse símbolo da paz, ele conquistou mais um território e conseguiu vencer uma guerra que ele estava há muitos dias já, digamos assim, degladiando. Então, por isso, segundo historiadores, ele ficou tão, digamos assim, agradecido a Deus, que ele achou por bem oficializar a igreja e acabou de vez com as perseguições. Com isso, conforme eu falei, toda a aristocracia, toda a corte se converteu e acabou as perseguições e tal, mas começaram os costumes pagãos. Por isso que houve esse declínio sobre a questão teológica e essa questão de aceitação do acordo romano, tá certo? Mas tinha os remanescentes, os irmãos remanescentes que não concordavam com esse tipo de situação. Agora, tem uma outra opção também, que eu particularmente acho que é a opção mais válida, é que nessa época já começavam os bárbaros a conseguir romper o cerco de Roma e conseguir, digamos assim, tirar de Roma alguns territórios ocupados, alguns territórios que estavam dominados por Roma.
E os bárbaros, como todo mundo sabe, até hoje tem, né? Crime bárbaro, fulano é bárbaro. O pessoal fala muito ainda, por quê? Porque os bárbaros eram conhecidos pelas suas práticas sanguinárias, as suas práticas violentas. Então, segundo um historiador, que eu particularmente acho que pode ser o conjunto das três opções, mas esse é o mais forte, um historiador disse que Constantino oficializou a igreja com o intuito de que todo o reino de Roma, todo o Império Romano processasse a igreja de Cristo. E com isso, esses irmãos iriam trabalhar para deter, de certa forma, os bárbaros. Porque um bárbaro, esse sanguinário, essa pessoa violenta, convertido ao cristianismo, ele seria uma pessoa diferenciada. Porque quando a pessoa converte de verdade, ela muda, né? Ela muda da água para o vinho. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que tinha, digamos assim, voz de trovão, Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele vai sendo temperado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa opção é uma opção muito interessante e que muitos teólogos defendem essa opção. Ele, sem saída, ele pensou que seria a oportunidade. Acabou que isso não aconteceu, o Império Romano então foi ruindo e ficou somente em Constantinopla, ali no leste europeu, ali próximo da Ásia, porque a outra parte, né, que estava Europa, ali naquela região toda, ele foi perdendo, digamos assim, domínio aos poucos. Para vocês terem uma ideia, o imperador Marco Aurélio, ele lutou 10 anos de batalhas incessantes com o povo bárbaro, que estava ali naquela região na região da Alemanha, ali, aquela região ali, Alemanha, França, estava naquela divisa ali. Então, o Império Romano ali começou ali a sua derrocada, tá certo? Então, irmãos, eu acredito, eu particularmente, tenho essas três opções, mas eu particularmente acredito que essa terceira opção foi a opção mais forte. Ele pode até ter utilizado as outras duas para, digamos assim, reforçar, tá certo? Então, aí começaram os reformadores, como Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Martinho Lutero, né? Começaram então a questão, as pessoas começaram, claro, tínhamos, antes desses mais conhecidos, tiveram alguns também que foram contrários a essas questões, mas foram mortos, né? Mortos na fogueira, mortos enforcados, mortos com barbáries, né? Mas esses mais recentes, Deus não permitiu que fossem mortos, e também já o povo estava já entendendo que começou a vislumbrar, como por exemplo, o Martinho Lutero, ele tinha um conde, um príncipe, melhor dizendo, alemão, que, como eu posso dizer, abraçou a causa nos nossos dias de hoje, né? Nossa linguagem de hoje, mas ele acreditou, ele começou a entender, ele teve uma visão de que Martinho Lutero estava correto sobre questões de prática de indulgência, aquelas questões todas da Igreja Católica, costumes de paganismos, né? Costumes pagãos, e com isso ele começou a apoiar. E o rei da Alemanha também, ele teve momentos de dificuldades, mas também muitos dos príncipes, no caso, muitos da corte alemã, já estavam entendendo que aquele domínio da Igreja Católica desde a Idade Média estava exacerbado. Então, com isso, e Deus agindo, de certa maneira, tudo foi se encaixando e veio então a Reforma Protestante, tá certo? Aí, com a Reforma Protestante, começaram as iniciativas dos protestantes, que eram iniciativas de evangelismo, tá certo? Iniciativas de missões urbanas e missões transculturais, mas em cima da palavra de Deus, ou seja, com equilíbrio. Então não tinha excesso de zelo, falta de zelo, não tinha correntes teológicas, existia então tudo em cima da palavra de Deus. Quando estamos fazendo
à vontade de Deus e trabalhando em cima da palavra de Deus, nada vai dificultar, nenhum movimento vai fazer declínio. Pode às vezes reduzir um pouquinho a intensidade, mas não haverá declínio, porque é a palavra de Deus. Atrás, nós vimos aqui, houveram declínios, por quê? Porque existia polarizações. Como já falei com os irmãos, toda polarização é perigosa. Nós temos que estar, como Jesus nos ensinou, no equilíbrio, como Deus nos ensinou também, no equilíbrio, quando Ele criou o mundo. Cada dia Ele criou algo diferente. Ele poderia ter criado tudo, esse mundo enorme aqui, de uma única só vez, mas nosso Deus é maravilhoso. Ele nos ensina o equilíbrio, e Jesus vem confirmar. E o Espírito Santo de Deus, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, primeira coisa que você começa a desenvolver é o equilíbrio. Interessante, é maravilhoso, né? Então, voltando rapidamente aqui, eles queriam fazer queria fazer uma igreja universal, uma igreja católica universal. Por isso que tem a sigla Igreja Católica Romana, porque eles não conseguiram fazer universal, exatamente por causa dessas questões. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Nós não somos católico, apostólico, romano. O católico apostólico romano é aquele que segue a igreja de Roma. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Ou seja, nós viemos do apostolado de Cristo. Tá certo? É diferente. Eles queriam fazer a igreja universal. Conseguiram por um bom tempo, na Idade Média, conseguiram várias perseguições. Vários irmãos foram perseguidos, vários irmãos foram mortos. Tá certo? Mas depois começou o povo estar se despertando para as Escrituras. Então, onde veio Lutero, com as 95 teses, e a partir daí, então, o povo começou a apoiar a reforma protestante. Então, não tinha como eles fazerem várias fogueiras e colocarem várias pessoas para serem mortos a fio de espada e também a forcas, né? Várias forcas, porque existia, então, todo um povo que estava sendo liberto através das Escrituras. Assim que Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, várias pessoas tiveram acesso. E a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Com isso, as coisas começaram a ter mais amplitude. Então, foi onde que não teve como mais eles segurarem e perseguirem, porque a Igreja Católica ela só permitia ler a Escritura, padres tinham um acesso razoável, mas de bispos para cima é que podiam ler toda a Escritura Sagrada. Então eles mantinham a informação, eles mantinham ali, as pessoas acreditavam naquilo que até hoje existem folhetos, que as pessoas acompanham o folheto, mas dificilmente, eu falo como católico que fui, dificilmente eu li a Bíblia como católico, eu acompanhava os folhetos. Então existia essa prática, tá certo? Agora, as iniciativas missionárias protestantes, e depois veio o segundo despertamento missionário com o puritanismo, tá? Que surgiu entre os protestantes da Inglaterra a partir de 1657. Ou seja, eles pregavam contra o sistema anglicano da Rainha Elizabeth I. Por quê? A igreja anglicana tinha muitas tradições também, como na igreja católica. Eles pregavam contra. Eles queriam uma vida dedicada a Deus, dando testemunho aos homens e com a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras como base. Então, a partir daí, teve também logo depois o pietismo. O movimento pietismo surgiu com grande intensidade na Universidade de Halle, na Alemanha. Foi liderado por Felipe Spener e Augusto Frank. Os principais missionários foram Adoniran Judson, enviado para a Birmânia, John Taylor Jones para a Tailândia, George Dana Burgman para a Birmânia, Isaac Robert para a China em 1846, Lot Moon para a China em 1873, William Gaby e William Bagby, esposa para o Brasil em 1881, Zacarias e Kate Taylor para o Brasil em 1882. Irmãos, o pietismo é um movimento
onde a oração e as escrituras era a base. Então, o pietismo, eles tinham um relógio de oração que durou por gerações. A história diz que durou por 100 anos, várias gerações. Uma geração passava para outra geração, a outra geração passou para outra geração. Ou seja, pessoas e famílias envolvidas com um relógio de oração, assim como é na Coreia do Sul até hoje, 24 horas de oração. Irmãos, oração e palavra não tem declínio. Oração e palavra só tem ápice, em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus e a oração. Mas com tudo isso, né, aí aparece, né, desse segundo despertamento, aparece John Wesley, Jonathan Edwards e outros, né? Mas, e também esses homens deixaram rastro de fogo em seus países e no exterior, além de serem espelhos para outros evangelistas itinerantes dos séculos seguintes. Nomes como Charles Spurgeon, Charles Finney, Moody, Bill Sunday e no século XX, Billy Graham, Luiz Palau, etc, etc. Olha que bênção, irmãos. O trabalho desses evangelistas itinerantes atravessou o grande século missionário em quase todos, se não todos os continentes. Louvado seja Deus. Mas com tudo isso, como o nosso adversário ele está sempre se levantando, quando ele consegue atingir através da perseguição, ele começa a atingir através de outras situações que dificultam o trabalho de missões. Veio então o liberalismo cristão e a preocupação social, ou seja, foi um declínio missionário, infelizmente, porque houve a preocupação em certos liberalismos cristãos e preocupação social. Como eu falei, como já passei para os irmãos na aula de eclesiologia, tudo que sai da palavra de Deus, tudo que deixa de ter base na palavra de Deus e a preocupação social, somente, desculpe aí, agarrou aqui, perde a essência. Vou explicar para vocês. Nós não podemos ter a igreja, aquela igreja que é muito teocrática, desculpa, teocrática não, aquela igreja que é muito ligada somente ao poder de Deus, mas não tem palavra. Temos que ter a palavra e o poder de Deus juntos, porque senão a graça e o conhecimento. Ou seja, nós temos que ter equilíbrio. Então não podemos ser formalistas, nem digamos assim, me fugiu a palavra agora, mas não formalistas e nem fanáticos. Nós temos que ter o equilíbrio, tá certo? E não podemos só trabalhar no social, nós temos que trabalhar no social sim. Não podemos ser estruturalistas, nem igreja piedosa. Nós temos que ser uma igreja completa, como Jesus foi completo, nos ensinou a ser completos. Ou seja, nós temos que estar no equilíbrio. Então aqui teve um liberalismo muito grande, ou seja, a Escritura Sagrada não estava sendo pregada conforme deveria, a base não era as Sagradas Escrituras e uma preocupação social. Ou seja, dar o peixe não dá vara de pescar. Você pode dar o peixe na primeira vez, mas você tem que depois dar a vara de pescar para que a pessoa possa buscar o seu próprio peixe e dar sustentação, não ficar só dando, digamos assim, trabalhando social, mas não dando para a pessoa o alimento através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Qualquer dúvida, porque o tempo é curto, por causa de toda a questão do tempo da live, do vídeo, eu posso estar respondendo individualmente. Aí, logo após, nosso Deus é maravilhoso, Ele não permite. Teve o terceiro despertamento missionário, cristãos voluntários versus cristãos liberais. Olha que bênção, movimento estudantil voluntário. Foi um movimento estudantil de 1886, durou 50 anos e enviou de mais de 20 mil estudantes para o campo missionário no exterior, a maioria norte-americanos. Ou seja, pessoas que estavam liberadas para fazer o trabalho de Deus de forma voluntária, né? Aí o movimento não parou mais. Tivemos o movimento pentecostal dos anos de 1910, em diferentes lugares dos Estados Unidos. A nossa igreja foi fundada em 1911, depois começaram as conferências nacionais e mundiais, e aí não parou mais. Ou seja, aí as missões transculturais começaram a ser difundidas,
cada vez mais e nós fazendo o trabalho, porque quando se entendeu que tem que crescer na graça e conhecimento, escritura sagrada e oração, nada mais, o inimigo não conseguiu mais nenhum tipo de declínio. Ele pode ter conseguido um tipo de desaceleração. Isso aconteceu em algumas situações, mas desacelerou, mas não parou. Mas nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Através do Espírito Santo, Ele vai trabalhando de forma que nunca mais tem declínio desse missionário, para a honra e glória do Senhor Jesus. Trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.